Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos, e tô aqui para falar com vocês sobre LARP, e não só LARP, como LARP solo. Eu sei que tem outras pronúncias aí, mas eu vou falar LARP, tá bom? Que é o L-A-R-P. Tô aqui com o grande João Francisco. E ali deitado tá o Pedro Miguel. Pedro Miguel, grita oi. Oi. Então tá ótimo. Galera, esse vídeo provavelmente vai ser curtinho para explicar um pouquinho. Eu me interesso muito por LARP. O que é? É o Live Action Role Playing. Existem muitas definições do que seria um LARP, existem muitas linhas, né? A que eu mais gosto é o chamado LARP nórdico. Eu acompanho bastante, mas eu vou falar em linhas gerais o que é o LARP pra mim, tá bom, galera? O LARP ele é uma modalidade dentro do RPG que ficou famoso aqui no Brasil na década de 90 com os live actions de Vampiro à Máscara, mas teve de outros também, né? Que teve. Eu, por exemplo, já participei de um LARP de Invasão na década de 90. E a proposta dessa modalidade é que a cena, a ação não acontece apenas na imaginação dos jogadores, ela acontece também na real, no mundo. Então você deixa de apenas descrever o que o seu personagem faz e você faz, com regras para isso, logicamente, e principalmente regras de segurança, porque tem muitos RPGs que tem ações, combate e tudo mais. Isso tem no LARP também, mas tem regras muito restritas em relação a isso. Inclusive a maioria dos LARPs, por exemplo, não tem nem contato físico, por exemplo. Mas pode ser aqueles que tem. É tudo uma questão de combinar entre os jogadores. E ficou bem famosa essa modalidade. Como é que seria? Numa mesa comum, você descreveria a sua ação. Você falava, ó, então, meu personagem, se você estiver descrevendo em terceira pessoa, né? Meu personagem, ele se levanta da mesa e caminha em direção ao dono do bar. Num LARP, você estaria num lugar em que você estaria numa mesa, você realmente levantaria e caminharia em direção ao dono do bar, e o dono do bar seria interpretado por um outro jogador, e a ação ocorreria para valer. Então o LARP, ele é uma mistura do teatro com o RPG mais tradicional. Eu acho bem legal. Eu participei de poucos LARPs na minha vida, eu queria ter muito mais. Durante a década de 90, eu tive a chance de participar de 2 LARPs de Vampiro à Máscara, um de Invasão e um de Trevas. Então, é bem pouco, né? Se você for parar para pensar, 4 LARPs na minha vida inteira. Eu queria que tivesse sido 400, porque eu realmente gosto muito. Já trabalhei com teatro durante muito tempo. E eu passei muito tempo, depois que virou os anos 2000, eu nunca mais tive contato com LARP, por falta de oportunidade, principalmente, e realmente não encontrei pessoas para ir. Mas eu sempre acompanhei, então, por exemplo, tem um LARP, tem 2 que eu acompanho muito, que são lá na Europa, que é o Convention of Thorns, que é um LARP de Vampiro à Máscara absurdo, que se passa num castelo mesmo, e é fantástico, assim, sonho da minha vida. Se falar, você quer ir no Woodstock, voltar lá no Woodstock ou participar da próxima edição do Convention of Thorn, eu escolheria o Convention. E quem me conhece sabe que eu sou fãzaço do Woodstock. Tem um outro também na Europa, que é o College of Wizardry, que é um LARP de Harry Potter maravilhoso, que também é num castelo, muito massa. E nesses mesmos moldes tem um aqui em... esqueci o nome da cidade. Campos do Jordão, que é a Escola Brasileira de Magia e Bruxaria, que eles têm um programa de imersão em que você vai lá e tudo. E eu também tenho muita vontade de ir, embora eu acredito que... assim, ia ficar meio esquisito, porque a média de idade lá costuma ser de adolescentes. Embora, assim, eu acho que não tenha restrição, mas ia ser bem esquisito um cara de quase 40 anos no meio dos adolescentes lá, mas eu teria vontade. Só que os preços são bem exorbitantes. Por exemplo, eu sei que o Convention of Thorns e o College of Wizard, eles são na média de 2.500 euros, mais ou menos, ou dólares. Mas assim, um preço bem salgado.
vamos considerar que for dólar, tá? Eu não tenho certeza se é euro, mas $2.500. E talvez até um pouco menos, mas e aqui em Campos do Jordão tá saindo uma média de R$ 3.000. Então eu não tenho condições com o meu grande salário de professor de inglês de bancar isso, né? E, oi filhão, você também não, né? Eu sei, né? Você não tem dinheiro, meu amor. É assim que acontece com os bebês, tá bom? Fica assim não, tá? Já perdi o que eu tava falando. Mas eu sempre quis voltar para os LARPs. Atualmente eu moro em Rio Claro, que é uma cidade que tem uma comunidade nerd, assim, até que grande, mas é uma, assim, de maneira geral, sem querer generalizar, é um pessoal mais ligado no tradicional mesmo, né? No RPG de mesa, D&D, Tormenta no máximo, a galera que joga Magic, né? De vez em quando um Yu-Gi-Oh!, de vez em quando um Pokémon, Battle Sims sem pensar. E outros também não, né? Então a galera é mais tradicional aqui. E eu não consegui. Eu faço bastante LARPs com os meus alunos, mas são LARPs muito mais pedagógicos, né? Que tem uma função muito mais pedagógica. Então, para eles é uma experiência de LARP, para mim é uma experiência pedagógica. E eu gostaria muito de ter uma experiência de LARP mesmo. Então, seguindo a filosofia do faça você mesmo, que é o que move a minha vida, o do it yourself, né? Eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu quero muito ter essas experiências, ou pelo menos um gostinho delas. Então eu comecei a criar meus LARPs solo. Comecei bem despretensioso, né? Tem aquele meu LARP que é um portal e alguns carros, que é bem casual, né? Aí eu criei recentemente o The Monsters Go, que é um LARP mais ou menos assim, baseado no Pokémon Go. E essa semana eu lancei aquele que eu considero realmente o meu primeiro LARP, que é a Chave de Portal, que é um LARP solo no mundo de Harry Potter. E coincidentemente, eu não sabia disso, né? Eu lancei na madrugada do domingo para segunda, e na segunda tarde a J.K. Rowling e toda a produção anunciou que o próximo filme do Animais Fantásticos e Onde Habitam vai se passar no Brasil. E eu fiquei bem feliz com isso mesmo, foi uma coincidência muito, muito bacana. Então, galera, o LARP solo, ele é exatamente isso. Só que, né, você vai estar sozinho e as regras, elas pegam empréstimo do RPG solo. Vai ser a mesma experiência que um LARP em grupo? De jeito nenhum, seria impossível, tá bom? Se você me ver falando que é a mesma coisa ou que é um substituto, meu, eu fui abduzido por trectorianos e tem um monte de metaliano vindo me caçar. Espero que alguém tenha pego a referência. Não é, galera, tá? Sinto muito. Tem certas coisas que, infelizmente, as mecânicas de RPG solo não conseguem substituir. Mas, como eu falei, consegue dar um gostinho. Eu playtestei esse do Harry Potter, que chama Chave de Portal. E foi muito legal, assim. Foi muito mais legal do que eu pensei que seria. Porque tem toda uma proposta, assim. Você cria um personagem, você se vestir como um personagem, e você interpreta um bruxo que tá no mundo real. Né? No mundo real, né, filhão? Eu sei. Cumprindo uma missão. Então você pode estar em qualquer cidade, qualquer lugar, que é aquele cenário mesmo, né? Você cumpriu uma missão aqui no mundo dos trouxas e você precisa encontrar a chave de portal que vai te levar de volta para Hogwarts, porque é uma missão que foi dada a você pelo próprio Dumbledore. E assim, eu queria muito participar da escola de magia e bruxaria, queria muito, mas realmente não teria condição, muito menos ainda de ir lá para a Europa participar do College of Wizardry. Mas assim, a menos que aconteça alguma coisa muito fantástica na minha vida, vai ficar para uma próxima. E eu também, assim, não lamento muito, infelizmente, mas é que eu falo, eu tento dar um jeito, tá bom? O LARP solo, ele não vai ter toda essa parte da interação que não deixa de ser o coração do LARP. Tá? Então eu vou entender se você, fã de LARP, falar, cara, isso não é pra mim, vou te entender perfeitamente. Mas ele tem alguns aspectos do LARP que se mantêm. Por exemplo, a parte de imersão no personagem, você pode se imergir totalmente.
Por exemplo, eu tenho alunos que estão jogando o The Monsters Go, que é o jogo aí que eu lancei, né? E eu pretendo, no final do ano, fazer uma convenção de The Monsters Go. Então a gente vai marcar um lugar público e vai ter várias missões e tudo mais isso. E um dos pré-requisitos para participar vai ser que os meus alunos vão ter que estar paramentados de alguma forma, vão ter que estar fantasiados como um personagem. Nesse caso vai ser uma interação social, mas a partir de um LARP que foi criado para ser jogado solo. A parte da dimensão de personagem, a parte de reinterpretar a realidade, porque muitas vezes num LARP tradicional você vai estar segurando um pedaço de madeira, mas no mundo ficcional aquilo representa uma espada vorpal mais 20 contra dragões. Existem muitos LARPs medievais, assim, principalmente esses LARPs nórdicos que eles falam, né? Eles têm essa vibe medieval mesmo, D&D mesmo, com várias regras muito bacanas. Só que tem muita coisa que ainda assim precisa ser imaginada, mesmo sendo um LARP. Os LARPs de vampiro, por exemplo, as disciplinas, né? Vamos supor que você está interpretando um vampiro que tem a metamorfose. Protean, né? Eu não me lembro qual é o nome original. E você vai se transformar num lobo. E aí? Então ainda tem essa parte da imaginação no LARP tradicional que você só potencializa isso para compensar a falta da interação social. É possível ter interação social, sim. O meu LARP do Harry Potter, eu sei que você quer deitar, né, filha? Papai vai terminar aqui, tá bom? Posso levantar você para mostrar ali um pouquinho, porque o mundo precisa ver você. Você é muito bonito, cara, né? E lá você, ó. Ai, que fofinho! Ai, que fofinho! Você pega papinho, pega papinho. Eu me distraí, gente, desculpa, tá bom? E eu até perdi o que eu tava falando. Ah, tá. Então, existe interação social, sim. Só que ela tem umas regras bem rígidas. Por exemplo, no meu jogo do Harry Potter, tem um tipo de situação que se for... tem um gatilho que ativa ela. E se for ativado, você tem que entrar numa loja, como se você estivesse se disfarçando, e interagir com o vendedor. O vendedor não sabe que está um LARP, então exige muito respeito, porque você vai interagir de forma respeitosa com aquela pessoa, como se você fosse uma pessoa normal, e o respeito é fundamental, galera. Assim, a gente não pode brincar com as pessoas e nem fazer elas de palhaça por causa de uma coisa que a gente gosta, tá? Mas fica bem legal, eu fiz isso, aconteceu esse gatilho. Só para contextualizar, né, nesse meu jogo, você escolhe uma situação, tem uma lista lá, você escolhe. Se você vê aquilo na cidade, quer dizer que um trouxa notou você, ele notou que tem alguma coisa esquisita. Então você tem que disfarçar, e a forma de disfarçar é que você vai entrar numa loja, na loja mais próxima que tiver, e vai fingir que você está interessado em algum tipo de produto, né? Tem que ser rápido para não tomar o tempo do vendedor nem nada, só o tempo de cumprir aquele LARP, 30 segundos, 40 segundos, tá bom? Eu espero que isso não seja encarado de forma ofensiva por alguém, tá bom? Mas se caso isso parecer uma abordagem ofensiva, por favor, coloca aí nos comentários que eu posso repensar isso com certeza, tá? Eu conversei com algumas pessoas que trabalham em lojas. Eu já trabalhei em loja muito tempo, eu trabalhei numa loja de material de construção, eu já trabalhei em shopping vendendo coisas, e eu sei que é normal o pessoal parar, fazer uma perguntinha ou outra e seguir. Isso acontece 40, 50 vezes num dia, dependendo da loja, tá? Mas coloca aí, tá bom, galera? Tô super aberto a repensar as minhas práticas. E eu pretendo entrar muito nisso. Tem um cara, eu não me lembro o nome dele, me desculpa, mas ele fez um LARP, ele fez vários LARPs solos, e um deles chama Noite Escura da Alma, em que, se eu não me engano, você interpreta um escritor famoso que está com uma doença terminal, e você sai pela cidade e você se coloca no lugar desse escritor. O LARP, galera, ele, com outros nomes, né, não necessariamente ele é chamado de LARP, ele tem sido usado muito como técnica terapêutica. Por exemplo, se você pegar o conceito de constelação familiar, não vou explicar aqui porque não é a proposta do canal, mas para quem conhece, cara, pode ser interpretado como um grande LARP, né? Um LARP totalmente profundo, terapêutico, com um aspecto espiritual bem grande, com um aspecto social.
Simulações que acontecem em bombeiros, polícia, exército, também pode ser considerado grandes LARPs. Então, o LARP em si, não a sigla, mas o conceito de LARP, ele está em muitos setores. Inclusive na pedagogia, tem muita gente que usa isso como forma de ensino. Então, é isso que é o LARP, galera. Eu sei que eu me estendi muito, né? Eu sei que talvez tenha ficado confuso, mas assim, o principal da confusão é que realmente é um conceito muito multifacetado e muito difícil de explicar, porque não tem uma explicação definitiva, né? Se você pegar mesmo esses grupos nórdicos que são gigantescos, pega 2 grupos famosos lá da Noruega, da Alemanha, que tem grupos bem grandes lá, e ele tem material, você acha PDF nisso, por exemplo, tanto o Convention of Thorns quanto o College of Wizards, você acha os guias de regra para baixar, né, tranquilamente, eles disponibilizam, e lá costuma ter uma definição do que eles consideram um LARP. E mesmo entre esses grandes grupos, galera que ganha grana mesmo com isso, porque você imagina só, o Convention of Thorns, com uma participação de 50, 60 pessoas por edição, cada uma pagando $2.500, $3.000. É um ganho maior do que o de um professor de inglês, eu garanto para vocês. Então é um conceito que ainda vai ser muito discutido. Quem afirmar que tem a resposta para isso, cara, assim, tem uma resposta, não a resposta, tá bom, galera? E eu pretendo bastante desenvolver esse conceito. Eu já criei além um portal e alguns carros, que foi meu primeiro, eu criei um outro que chama Sombras do Dia, que é de Cthulhu. Oi, filhão, pode falar. Já tá nascendo o dentinho? Oh! É o meu filho mais velho, ele já tá trocando os dentinhos, né? Você quer falar um oi? Deixa eu ver se eu vou conseguir levantar você, filhão. Vem aqui. Oh! Fala oi. Oi. Mostra o dentinho. Que da hora, né? É um homenzinho. Dá um beijo no seu irmãozinho. Ai, que fofo. Agora eu vou descer, que senão o braço do papai vai cair, tá bom? Tá. Fala tchau. Tchau. Até perdi onde é que eu tava. É isso, galera. Esse foi um vídeo, então, sobre o que seria um LARP solo. Um abraço. João, fala. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.